Dr. Jacinto Serrão. Um minuto, tem a ver com a entrevista que o Presidente do Conselho Económico e Social deu a um jornal de referência a nível nacional, que põe, de facto, o dedo na ferida relativamente às políticas deste Governo. Silva Peneda. O Conselho Económico e Social tem emitido um conjunto de relatórios e é preciso não esquecer que este Conselho tem representações da sociedade que espelham a realidade daquilo que é sentido pelas diversas organizações, pelas pessoas. Portanto, espelha de facto a realidade sentida pelos portugueses e pelas famílias e pelas empresas. E, infelizmente, o Governo da República não atende àquilo que são as recomendações, às preocupações que o Conselho Económico espelha nos seus pareceres que elabora sobre as grandes opções do plano e sobre o orçamento. Silva Peneda disse exatamente isso, e é um homem insuspeito que é das áreas do próprio PSD, que de facto isto é um governo que não ouve os parceiros sociais, é um governo que não conhece a própria realidade e não tem uma estratégia para resolver os problemas financeiros, os problemas sociais e os problemas económicos e do crescimento da nossa economia. Ora, eu, de facto, já disse isto também algumas vezes, este governo é um péssimo governo para, da forma como está a governar, para encontrar as soluções mais adequadas para os problemas da nossa população e para as regiões autónomas, então nem vale a pena falar, porque de facto eles estão completamente de costas voltadas para as autonomias. E o que é recomendável é que este governo mude de caminho, tal como Silva Peneda assim indicou, e o Conselho Económico, mude de caminho e encontre um conjunto de políticas para ultrapassar estes problemas. Ou seja, precisamos de um governo diferente deste, ou pelo menos que este governo mude rapidamente de rumo e ouça os parceiros sociais. Eu atrevo mesmo a dizer que este é o pior governo que Portugal já conheceu desde que existe democracia em Portugal. Pior até que o governo de Santana Lopes e de Paulo Portas, de má memória. Jacinto Serrão, para além desta questão da ajuda financeira, que é urgente para acudir à Costa Norte, esta questão de avaliação do que está na origem desta repetição cada vez mais frequente de fenómenos desta natureza, é uma questão que preocupa o PS. E o Partido Socialista também já provocou alguns debates aqui a nível regional, de maneira a podermos refletir sobre aquilo que tem sido a gestão urbanística por parte das entidades camarárias, quer por parte do Governo regional, e que merecem uma forte reflexão. Mas o que é preciso pensarmos agora, nesta altura de aflição, para as pessoas que perderam os seus bens e que viram as suas vidas ameaçadas, é dar uma palavra de segurança e de confiança a essas pessoas que, de facto, o Estado e a região não lhes abandona. E o que nós temos sentido nos últimos tempos, e isto vai ao encontro daquilo que disse logo no início, é um governo PSD-CDS na República que está indiferente em relação a um povo português que vive numa parcela do seu território, que é a região autónoma da Madeira. Refere-te concretamente aqui? Não, olha, podemos pensar aquilo que foi a reação do governo do Partido Socialista em relação à calamidade de 20 de fevereiro com a Lei de Meios e a sua pronta solidariedade com a presença de entidades do governo, até o próprio primeiro-ministro que veio cá à Madeira. E agora, este governo da República, de Passos Coelho e de Paulo Portas, o que é que fazem perante a calamidade que aconteceu com os incêndios na Madeira, em que nós tivemos praticamente todos os concelhos a arder? Não são coisas distintas. Teve aí o Ministro da Administração Interna. Tivemos. Espero que já vou concluir. O que é que ouvimos dizer do governo da República em relação a estas tragédias que aconteceram também na Costa Norte devido a estas chuvadas, que puseram em causa a vida das pessoas, levaram os bens e danificaram fortemente as propriedades e os bens das pessoas na Costa Norte. Está a ser justo. Rigorosamente nada. Não é verdade. Mas é preciso, espera, não é verdade. Guilherme. Não é verdade. Isso não é verdade. Olha, a memória é mais importante. Não é verdade. Vai ter oportunidade para argumentar, Dr. Guilherme. Nós aprovamos, eu dou-lhe um exemplo, nós aprovamos com a urgência, ainda antes de entrarmos nas férias parlamentares, um projeto de resolução para que o Governo da República
auxiliasse a Madeira e se solidarizasse com a Madeira a quando dos incêndios, até hoje nada. Enquanto que as regiões lá no continente que também foram fustigadas com os incêndios já tiveram os devidos apoios para compensar os danos devido a esses incêndios. A Madeira não teve nada. Em relação a esta tragédia agora da Costa Norte também nada, mas se quisermos ir ainda mais longe, vamos à Lei de Meios. A Lei de Meios deu uma dotação orçamental de 1.080 milhões de euros e neste momento o Governo da República, e vamos entrar em 2013, vai ficar em incumprimento devido à não inscrição no próximo orçamento de 2013 de quase 340 milhões de euros em relação à Madeira da Lei de Meios da Solidariedade. Ou seja, estamos aqui a verificar uma diferença de comportamento entre aquilo que é um governo do Partido Socialista que se solidarizou e transferiu os dinheiros no âmbito da Lei de Meios, como estava comprometido, e este governo agora que não respeita minimamente nem sequer a própria Lei de Meios. Para não falar daquilo que aconteceu com os incêndios e agora com a tragédia na Costa Norte, com estas chuvadas todas que, como já foi dito aqui, de facto perigou a vida das pessoas e levou e danificou muitas das É propriedades. importante que este pedido de ajuda caia outra vez Não, é que eu noto, se o Governo já está em falta com a Lei de Meios em valores na ordem dos 340 milhões de euros, então é caso para se perguntar, andamos para aqui a fazer campanha eleitoral, a fazer de conta que estamos preocupados com os problemas dos madeirenses, ou vamos, de facto, alertar o Governo da República que tem obrigações constitucionais para com o cidadão que vive na região autónoma da Madeira. Se não quer agora assumir novos compromissos com uma lei de compromissos, uma lei de meios, 2, 3, em relação aos incêndios, em relação à tragédia de 20 de fevereiro, pelo menos que honre a lei de meios com as dotações orçamentais que está obrigado por lei. E é isto que não se compreende. O Governo da República, a incumprir a lei, a incumprir aquilo que estão os preceitos constitucionais. Por isso é que é preciso começarmos a fazer essa reflexão e a obrigar o Governo da República a cumprir a lei. Pelo menos, se não quer se solidar com os madeirenses, se não quer, de facto, ajudar esta parcela da população que está nesta parte do território, então que cumpra pelo menos a lei, porque se esse dinheiro vier, dá perfeitamente alguma folga para podermos resolver alguns problemas Doutor financeiros. Guilherme. É caso para se perguntar, a Ventura Garcês de facto não ficaria satisfeito se o Governo da República honrasse os seus compromissos no Eu ano acho de vai dizer muito bem. Vocês foram governo durante 6 meses em 2011. Como sabe, estas verbas que têm incidência orçamental... Não é 2011, não, 2010. desculpe. Mas o Orçamento de Estado devia ter essa renegociação. Mas vocês é que foram responsáveis pelo Orçamento de 2011 e não tomaram as Mas providências estava para a execução escrito isso. Agora o que é preciso é o Governo assinar o contrato com o Banco. Desta teima não chegamos a nenhuma conclusão. Já percebemos Não que há chegamos à aqui... conclusão que o Governo não pagou em 2011, não pagou em 2011, nem vai pagar em 2013. E o Governo do Partido Socialista pagou em 2010. Mas não pagou em 2011. Ouça, mas E o era governo, da sua responsabilidade. Era o Governo da sua responsabilidade. Era. Os senhores já estão a governar o país. Os senhores tinham de honrar esse compromisso. Desculpe, isso dependeu. Bom, a Madeira vai ter que cobrar à República aquilo que está, de facto, assinado. Desculpe, lá vai haver muita o Sr. Deputado Rui Barreto está a acreditar no Pai Natal, mas parece que não vai ter esse presente no orçamento. Da dúvida que há assim Sim, fazem negociações. não fez isso na votação geral do orçamento, porque não pelo menos o Dr. Guilherme Silva deu. Mas não pelo menos estavam não estas fez. matérias. Mas, E justifiquei o voto com precisamente certeza, por mas isso já está dito. Já está todos nós explicado. conhecemos. Agora, eu acho que todos nós acabamos aqui por convergir. Já percebemos que este Governo da República, que tem o PSD e o CDS, tem a maioria no Parlamento da República e tem o poder, a faca e o queijo na mão, de aprovar ou desaprovar ou rejeitar as propostas que, eventualmente, os deputados pela Madeira estejam a fazer na defesa do interesse regional. Todos nós estamos preocupados com essas propostas. E eu acho que aquela questão que já foi até discutida num programa desta natureza, que nós deveríamos criar, de facto, um lobby de maneira a sermos persuasivos junto dos nossos partidos. E se os partidos em conjunto não aceitarem, até podemos ter conquistas com outros deputados. E eu até tenho conseguido, em diálogo com alguns deputados, nomeadamente da região autónoma dos Açores, alguns ganhos de causa em alguma defesa de um conjunto de propostas que nós temos desenvolvido
sido na defesa do interesse das regiões autónomas. E isto aqui é importante fazermos de forma responsável e não estarmos aqui a fazer destas coisas como se estivéssemos em campanha eleitoral para ganhar votos. Não é... Espera, não enfio o barrete, não estou a mandar enfiar barretes para ninguém. Se alguém quer enfiar, que enfie. Eu estou a falar de barretes. Bom, eu estou a falar, nós não estamos aqui a fazer campanha eleitoral e estarmos aqui agora a tentar ver qual é o que apresenta o maior número de propostas. Temos de ser realistas. E o que é preciso? Para subscrevermos em conjunto. Mas não sei porque é que vocês estão incomodados com isto. Eu não estou a falar do Dr. Guilherme, se eu estivesse preocupado com isso, se estão a enfiar o barrete é porque estão a se sentir picados. Se eu estivesse preocupado com isso, não tinha desde a primeira hora. Eu estou a falar do abstrato. Vamos sair daqui Eu estou a olhar para os dois Vamos sair deputados, daqui e mas eu vamos posso já olhar para ali assinar para a Câmara. Se fosse para fazer concurso, eu não tinha desafiado. Eu olho então para a Câmara, já não olho para os senhores deputados para não se sentirem Olha aqui para a incomodados com Daniela, aquilo que é eu estou mais a dizer. agradável. Vamos sair Eu daqui então e para a assinar as Daniela, propostas que todas também é muito agradável O naturalmente. importante é que assinem propostas e O que resolvam é preciso problemas da é Madeira. importante que o Governo da República honre, de facto, a lei de meios. Porque a lei de meios tem dotações orçamentais, como eu disse no início, que já estão em falta e se estiverem todas inscritas, e se não forem agora inscritas até 2013, que sejam reprogramadas e que tenham essa garantia de reprogramação, porque tem dotações da ordem dos 340 milhões de euros. É muito dinheiro e que ajudaria seguramente a Madeira. Bom, esta questão tem de estar salvaguardada. Outra questão tem a ver com o diferencial fiscal que deve de existir de maneira a Madeira e os madeirenses poderem fazer face aos custos de insularidade. Isso é um problema Isso é um diferencial. É regional. Mas isso é preciso salvaguardar no âmbito... Sabemos, foi o plano assinado pelo Governo Regional do plano o Programa de Ajustamento Financeiro, que foi mal feito. Mas isso é preciso rever. O que está errado temos de corrigir. É inevitável. Outra questão tem a ver com as verbas que neste momento estão a ser retidas devido ao incumprimento do Programa de Ajustamento. O que é que é feito com essas verbas? Não vai vai ser haver retenção. para reter aqui e dizer ficar já, lá ou para pagar diretamente as dívidas que como a própria lei diz. Eu preferiria, de harmonia com a negociação que tivemos, posso garantir-lhe eu acredito, que essa retenção não será feita. eu espero para ver. Eu vou esperar para ver o resultado disso. Essa retenção dessas verbas tem de ser imediatamente transferidas ou então diretamente alocadas ao pagamento de dívidas das empresas regionais. Tem de ser feito assim. Outra questão tem a ver com outra questão tem a ver com o IVA da restauração, que também tem de estar salvaguardado. Tem de estar salvaguardado. Para além do diferencial fiscal que deve de existir, o IVA da restauração para a taxa intermédia tem de estar salvaguardado, porque é uma reivindicação de todos nós. E nós podemos, e até a nível nacional, nós podemos ter muitos aliados de todos os partidos políticos. Sei que sim, mas não... Portanto, é esse trabalho que tem de ser feito, já que há uma relutância, uma resistência por parte da maioria em aprovar em bloco e honrar, de facto, estes compromissos que estão no âmbito da lei de meios, e então vamos, de facto, fazer lobby. Mas é preciso consertarmos, não é estar a anunciar com pompa e circunstância, como se de uma manobra de propaganda se tratasse na comunicação social e depois, olha, já fizemos o nosso número e agora dê o que der. Não, é preciso resultados. O que é preciso? Não tenho. Anunciar, não, o senhor deputado está distraído. O senhor deputado está muito distraído. Então precisam de dar passos para que esse lobby... Anunciou N medidas que precisa ver o Governo da República no âmbito da lei de leis para que o Governo da República cumpra e se isso for cumprido, nós já nos damos por muito satisfeitos. Aliás, todos os madeirenses, os empresários, o próprio Governo Regional da Madeira dá-se por satisfeito se isto for cumprido. Portanto, foi anunciado. Nós já dissemos. Nós não estamos atrasados, Sr. Deputado Dr. Barreto. Não, ainda hoje mesmo o que é preciso acontecer para que esse lobby, de facto, se concretize? É reunirem-se os deputados todos? O que é que vai acontecer? E nessa lógica, eu acredito que é possível ir criando caminho para atingir alguns resultados. Porque de palavras, ao Dr. Guilherme Silva, porque de palavras nós já estamos fartos e os madeirenses e o próprio Governo já estamos fartos, porque tentamos isso o ano passado e não conseguimos resultados. O que nós precisamos é de começar a conseguir ganhos de causa em relação às nossas lutas. E isso é que é importante. E para essa convergência eu estou disponível. Não se fez no passado. Olha com o João Manuel Rodrigues, meu caro amigo, desculpe lá. Então falo com o seu líder, o senhor anda distraído. Eu falo com o líder João Manuel Rodrigues, que é o líder do CDS. Portanto, se você não conversa com o João Manuel Rodrigues, nós subscrevemos o deputado sabe o que
da questão. Nós subscrevemos em comum propostas do ano passado. Mas precisamos, de facto, ser mais incisivos, mais cirúrgicos, mais hábeis nas negociações e na condução dos trabalhos, de maneira a conseguirmos ganhos de causa. Porque isso aqui é importante. Evidente. Se isso for conseguido, eu estou disponível a trabalhar com todos os deputados do PSD e do CDS, de maneira a convergirmos e encontrarmos aqui alguma solução que resolva, ou pelo menos contribua para a resolução dos problemas. Mas, em relação ao orçamento de Estado geral, é preciso não esquecer que o Partido Socialista já disse, aliás, não só o Partido Socialista, o Conselho Económico, todos os parceiros, muita gente do próprio PSD, não acredita neste orçamento de Estado e diz que este orçamento de Estado não é solução para o país. Ao conjunto do orçamento de Estado não é solução. Em relação a problemas mais concretos dirigidos à região autónoma da Madeira, podemos encontrar Eu quero saber soluções, aqui e aí estou disponível a viabilizar e o dar Centro todo o meu apoio. Internacional de esta questão da visita da chanceler Merkel, como é que olha para ela? E dava-lhe um beijinho, depois quando me despedisse, dava-lhe um beijinho a agradecer. Bom, O que é que diria? Não será isso que E que ficasse ciente. Os portugueses que nós saíram à rua, não dá mesmo, protestaram. com muita vontade de lhe dar beijinhos. Não. Mas já que o doutor Guilherme você Silva que é quer um dar ingrato. beijinhos Isso é você que é um à ingrato. Angela Merkel, eu quero-lhe antes de dizer que estou aqui com um mapa da execução orçamental de 2012 e é que a receita do IVA baixa em relação àquilo que foi receita orçamentado. do IVA no Baixa setor da em restauração. 8%. Baixa A receita em do IVA 1.400 milhões desculpe, de euros. A receita do IVA no Está aqui setor o da mapa e os restauração dados aumentou. também. Mas vamos Eu à doutora falei Merkel, no à setor da chanceler restauração. Vamos Não falei da receita chanceler. global do IVA. Bom, o que nós estamos... É evidente que a visita da chanceler Merkel a Portugal e a esta digressão pela Europa poderá servir para que ela compreenda, de facto, aquilo que se está a passar em todo o espaço europeu. Acha que Porque 5 a horas Alemanha são tem um papel. suficientes? A Alemanha, é evidente que os países para si têm as suas responsabilidades próprias devido a erros, devido a falhas, devido a problemas da conjuntura nacional e internacional. Mas há aqui um projeto europeu que também tem de assumir responsabilidades. Há um diretório europeu que tem de assumir as suas responsabilidades. E nós já alertamos várias vezes para isso, e não é só o António José Seguro, nem o Jacinto Serrão, Dr. Guilherme Silva, é também o Conselho Económico e Social, Silva Peneda, Então, que no seu alerta papel, para e isto. ainda bem, para, isso- ou seja, várias entidades Mas isso é bom. ilustras Isso é bom. personalidades do CDS, Isso é bom, porque do isso ajuda. PSD, que Ajuda a alertam para a Ajuda a necessidade. influir. É bom, Dr. Guilherme é Silva, bom. Alertam para não Isso é bom. acabarmos com o país, É bom. para não destruirmos de todo a economia. Além de revelar um arrependimento do PS, é a bom. economia do país e a destruição de todo o tecido social, Tardio, de todas as arrependimento conquistas que nós tardio. conseguimos em termos de Mal ter assinado garantias aquilo. para a qualidade de vida das pessoas, é importante rever, de facto, as questões do memorando da troca, nomeadamente de ganhar mais tempo Era para resolver o importante problema era do não ter déficit. assinado naqueles termos. Do déficit, os senhores subscreveram e obrigaram e vocês o PEC 4 negociaram. a Não passar desvia ao a programa sua de argumentação. Os senhores Não. chumbaram o PEC 4, que era muito melhor. Os senhores negociaram. Não se desvie da Bom, mas argumentação. rever as questões PEC 4 era a referentes véspera do PEC 6. para o As cumprimento taxas do de feira déficit das já está a ser dilatado, mas também rever as condições para o pagamento da nossa dívida, que nós temos de honrar, e, acima de tudo, criar condições para podermos baixar os valores dos juros que são exorbitantes. Estas condições são precisas ser feitas. É evidente que o país sozinho não consegue fazer se não houver um empurrão, se não houver um impulso a nível da União Europeia. E a chanceler Merkel, como tem o peso que todos nós Vai sabemos haver, na tínhamos dúvidas que orientação isso vai da ter União que mudar. Europeia, poderá, com estas visitas, Pelo menos não tomar provocar essa rebentos consciência e oxalá que os resultados desta visita que ela está a fazer a Portugal surtam exatamente Igual ao efeitos número de em procurar bolsas de estudo para jovens efeitos na que vão Alemanha. nesse sentido. Pois, isso também tem muito que se diga. Que vá no sentido de a União Europeia, a nível central, poder rever aquilo que tem de ser revisto nas suas políticas e acionar aquilo que é o princípio basilar da que é que Constituição da União lhe Europeia, diria que é o princípio da se coesão, tivesse em que oportunidade tem de haver de estar solidariedade. com a E isto não é um chanceler? problema, isto não, eu diria aquilo que está toda a gente a dizer. Este problema já não se resume aos problemas dos pequenos países periféricos da União Europeia. Este é um problema da União Europeia. É um problema que já atingiu a Espanha, grandes países,
países, atinge a França, que vai entrar em recessão, é previsível que entre em recessão no próximo ano, e a Alemanha entra praticamente em estagnação. Ou seja, é o próprio país da Angela Merkel que tem condicionado fortemente as orientações da Acha que a senhora Merkel é evidente vai que tem deixar o condicionado. país E é afundar-se preciso para perder as eleições? Lá está, é Acha? preciso que ela compreenda Acha isso. que ela vai e deixar a compreenda Alemanha que o afundar-se? problema não Está é só dos completamente enganado. países pobres, mas dos países ricos já estão Está em situação completamente enganado. de crise e a solução tem de ser encontrada a nível europeu. Se isto acontecer, quase de certeza que tudo aquilo que o Partido Socialista tem vindo a dizer, até esta parte que é preciso rever o memorando, ganhar mais tempo Vamos e pedir resolver ao o problema Dr. Rui dos juros, Sabe que tão será importante resolvido como e as desta forma medidas resolver o em problema política- Dr. Rui Barreto, Jacinto. É uma luta justíssima, porque todos nós sabemos que os trabalhadores estão a ser fortemente martirizados com uma carga fiscal enorme sobre o trabalho e todos os dados indicam que os impostos sobre o trabalho têm efeitos recessivos na vida das famílias, das pessoas e da própria economia dos diversos países. Por isso, acho que a luta é importante para que os governos mudem de rumo.